Paz do Senhor. Apocalipse no capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é este ser? O próprio Cristo glorificado. Está no capítulo 1. E o versículo 20, nós temos a descrição do que são as 7 estrelas e os 7 candeeiros. A parte B diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos lembrar da cidade de Éfeso. Uma das cidades mais importantes do Império Romano. Segundo os historiadores, chegou a ter de 250 mil a 500 mil cidadãos nesta cidade, uma metrópole para a época. Onde fica essa cidade? Na atual Turquia. Então tinha uma rota entre a Europa e a Ásia, era uma cidade portuária, então tinha um fluxo muito grande de pessoas, automaticamente o comércio também era bom. Temos a deusa Diana, ou Diana, em que era adorada nesta cidade, que é a mesma Ártemis. Que deusa era essa? Era uma deusa representada por uma caçadora, sempre com um arco na mão, e segundo a crença, ajudava as mulheres no parto. Então era muito forte a adoração, tanto é que quando o templo foi destruído, eles reconstruíram, porque era muito grande a idolatria desta cidade. Então nós temos Paulo pregando em Éfeso. Olha só, em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso. Nós temos esse relato em Atos capítulo 18. E ele prega o evangelho para os judeus na sinagoga, porém ele não pode ficar ali, ele precisa retornar a Jerusalém. Priscila e Áquila ficam na cidade, posteriormente ele retorna, prega 3 meses na sinagoga, ali já tem uma certa resistência à sua pregação, então ele deixa a sinagoga e vai pregar para o povo desta cidade. Paulo fica 3 anos em Éfeso. Então, na sua segunda viagem missionária, é que ele passa por essa cidade e implanta uma igreja ali. Agora nós temos, na revelação de João, o detalhe dessa igreja. Olha o que diz o versículo 2. Conheça as tuas obras, pode acompanhar na tua Bíblia, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então aqui nós temos um elogio a esta igreja se referindo à rejeição do mal. Outro detalhe importante da igreja em Éfeso foi a sua paciência, o seu trabalho, o teste com os falsos mestres ou falsos apóstolos e a perseverança desta igreja. Sendo esta igreja implantada em um local com esse fluxo de pessoas, com o culto ao imperador, não era somente o culto a Diana, era o culto ao imperador, e o evangelho sendo pregado, sendo implantado nesta cidade, é claro que houve resistência. E como nos nossos dias, quem decide ser cristão precisa de fazer com total integridade, com força moral e espiritual, com verdadeira entrega. Para estes cristãos aqui, não foi diferente. Sofreram sim perseguição, sofreram sim dificuldades de todas as partes, inclusive se o imperador soubesse que a adoração não era ao imperador, era a uma seita, como era considerado no início. Por isso
que nós temos vários elogios no versículo 2. No versículo 3 diz assim: tu tens perseverança. A perseverança é algo interessante, é a necessidade de é a capacidade, de não desistir, é a necessidade de continuar independente da circunstância. Suportaste provas por causa do meu nome. Eram questionados, eram muitas vezes ofendidos, muitas vezes desrespeitados. Porém, eles continuaram servindo a Jesus e suportando e vencendo as afrontas por causa do nome de Jesus. Interessante que na visão de João, isso fica muito claro. Olha só, não te deixaste esmorecer. Esmorecer é perder as forças, é desistir. E essa igreja não permitiu que isso acontecesse com eles. Continuaram firmes. No versículo 4, portanto, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonasse o primeiro amor. Ainda nos nossos dias, a gente usa essa expressão para alguém que se esfriou na fé, dizendo: a pessoa perdeu o primeiro amor. Ora, mas ela não continua no âmbito religioso? Ela não continua entre nós? Sim, muitas vezes continua entre nós, mas não com aquele fervor e com aquele zelo. Esta característica é muito importante para nós cristãos não perder isso no decorrer dos dias, não nos acostumar com a religião, não nos acostumar com as coisas espirituais e deixar andar no piloto automático. O cristão precisa manter no seu coração a chama acesa. Olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Nós podemos participar dos cultos, podemos participar da Santa Ceia e lá no nosso íntimo ter perdido aquele amor profundo por Jesus Cristo. Então, dentre vários elogios para esta igreja, nós temos uma correção. Aí no versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembrar, pensar, se conscientizar. Segunda atitude, se arrepender. Não adianta entender, eu cometi tal erro, mas permanece no erro. Então, esta igreja tem esta repreensão. Vocês precisam lembrar. Quando foi que vocês deixaram de praticar as primeiras obras? O primeiro amor. Por quê? O que levou a isso? Qual é a raiz? Aí vocês devem se arrepender. O arrependimento é a demonstração da mudança interna. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Este é o julgamento para esta igreja. Remover o candeeiro, que no caso era a igreja, a comunidade. Ou seja, quando uma comunidade, uma igreja deixa de cumprir a missão, deixa de haver um comprometimento entre esta comunidade e Deus. E onde Deus estará e agirá? Onde a igreja seja comprometida com Ele, com o seu nome, com a sua missão. É dentro desta linha de pensamento que há essa repreensão. 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Não temos uma definição exata dos nicolaítas, mas aqui nós compreendemos que está dentro da questão doutrinária, porque aqui fala de obras. Se as obras são más, se desagradam a Deus, Deus as repudia. Então, se a igreja não estava concordando com as obras destas pessoas, porque elas desrespeitavam a Deus, olha o que diz aqui: eu também as odeio. Então, aqui novamente nós temos uma
assertiva desta comunidade. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está falando da consciência de não apenas escutar, mas de ouvir, de guardar no coração e mudar de atitude. Agora nós temos uma promessa para quem vencer. Olha só. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Onde nós temos a referência desta árvore? Em Gênesis 2:9, quando fala da árvore da vida, da qual quem se alimentar jamais irá morrer. Perceba que encerra dizendo o seguinte: ao vencedor. Todos irão chegar no final? Não. Muitos iniciam a carreira cristã, mas não suportam a provação, as provações que vêm de fora, por perseguição, por lutas, e também outros não suportam a tentação que é interior, falando dos próprios pecados. Por isso que ele encerra a carta dizendo: ao vencedor, aquele que suportou as pressões externas, a luta interna, e ele decidiu ser fiel. Eu encerro dizendo para você o seguinte: ninguém nasce crente, ninguém nasce bom ou mal. Tudo na vida é decisão. Servir a Deus é decisão, ser fiel é decisão, se manter no caminho é decisão, suportar a pressão é decisão. Mas a melhor escolha da vida de alguém é respeitar a Deus, a sua fidelidade, para então herdar a promessa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.